Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos para mais um dia da nossa leitura bíblica. E estamos no livro de Josué. E hoje vamos para os capítulos 11, 12, 13, 14 e 15. Tá, gente? Vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai de amor, Deus de glória, Deus de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Eu te louvo, te exalto, glorifico o teu santo nome. Te agradeço por mais um dia, mais uma oportunidade de poder estar meditando na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Para a honra, glória e louvor do teu santo nome, eu quero te louvar, Senhor amado, te agradecer pela minha vida, pela vida da minha família, Pai, dos meus filhos. Te agradecer, Pai, e pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos inscritos, Pai, deste canal. Em nome de Jesus, quero pedir a bênção do Senhor também pela vida de cada uma das mulheres, Pai, que estão junto comigo no grupo do WhatsApp. Que o Senhor, Pai, abençoe também cada membro das suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josué capítulo 11. Sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes a todos os seus exércitos, com eles muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogos. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel. E eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote, Maim, e até ao vale de Mispá, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Jazum, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu a fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades e o gado e os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que o destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte de Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon.
Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza e em Gate e em Asdote. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Glória a Deus. Josué capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte de Hermon, e toda a planície do Oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e que dominava desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Arnon, e desde a campina até ao mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitavam em Astarote e em Edrei, e dominava no monte de Hermon, e em Salcar, e em toda a Bazã, até ao termo dos Jeruseus, e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A este Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir. E Josué a deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto, e para o sul, o Eteu, o Amorreu e o Cananeu, o Perezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Jezé, outro. O rei de Debi, outro. O rei de Gedé, outro. O rei de Ormá, outro. O rei de Arade, outro. O rei da Líbina, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Efé, outro. O rei de Afeque, outro. O rei de Lassaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Siron, outro. Merom, outro. O rei de Aquisaf, outro. O rei de Tanaque, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joqueneão, do Carmelo, outro. O rei de Dor, do outeiro de Dor, outro. O rei de Goim em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro.
31 reis ao todo. Glória a Deus. Josué capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velhos, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até ao termo do Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, o Asquenoleu, o Giteu e o Ecroneu, e os Aveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Imeara, que é dos sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Atate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com o qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão para o oriente, assim como já lhes tinha dito Moisés, servo do Senhor. Desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Mesdeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Armon, e Gileade e o termo dos Jeruseus e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salcar. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jeruseus, nem os Macateus, antes Jesu e Macate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu heranças. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel, são a sua herança, como lhe já tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o limite desde Aroé até a beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão na campina de Bom, e Barmote Baal, e Bet-Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefate, e Quiriataim, e Sibimá, e Seret-Saá, no monte do vale, Bet-Peor, e Asdote, Pisga, Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E os termos dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está em frente de Rabá.
e desde Esbom até Ramat-Mispá, e Betonim, e desde Manaim até ao termo de Debi, e no vale Bet-Arã, e Bet-Nirá, e Sucote, Zafon, que fica do restante do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Glória a Deus. Josué capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de Josué eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrebaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti? 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao meu Senhor, o Senhor meu Deus. Então Moisés, naqueles dias, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me deste monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse? Jesus abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo a herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverança em seguir ao Senhor Deus de Israel. Glória a Deus.
Josué capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, o deserto de Zim para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e vira para Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo vão até ao mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a foz do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Oglá, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Borá, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debi, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está fora do sul, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas em Sermes, e as suas saídas estão do lado de Enrogel. E este termo sobe pelo vale do filho de Inom, no lado sul dos Jebuseus. Esta é a Jerusalém, e sobe este termo até o cume do monte, que está diretamente no vale de Esmon, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até a cidade, um monte de Efron, para mais este termo até Baal. Esta é a Kiriat Jearim. Então volta este termo desde Balá para o ocidente até as montanhas de Seir, e para ao lado do monte de Jearim, do lado do norte. Esta é Quesalon, e desce a Bet-Semes, e passa por Tina. Sai este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e a este termo vai a Sicrom, e passa por monte de Baal, e para de Baolá, e sai em Jabineel, e assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente, o mar grande e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor, a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debi, e fora antes o nome de Debi, Kiriat Sefer. E depois Calebe, quem ferir a Kiriat Sefer, e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores,
e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá até ao termo de Edom, no extremo sul, Cabizeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adaba, e Quedes, e Azor, e Itinã, Zife, e Telem, e Bealote, e Azor Adata, e Queriote Esron, que é Azor, Amã, e Sema, Amoladá, e Azar, Gada e Asmon, e Bet-Palete, e Azar, Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá, e Elim, e Azem, e Eltolade, e Quesil, e Ormá, e Ziclag, e Madinama, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Ain, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29, nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zoá, e Zanoá, em Gezim, Tapuá, e Enã, e Jamute, e Adulão, Socó e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gederá, e Gederotaim, 14 cidades e suas aldeias, Zenã e Adassa, Migdal, Gade, Dileã e Mispe, e Joquitel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laumás, e Quitris, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e suas aldeias, Libina, e Éter, e Azã, e Ifitá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão do lado de Asdote e as suas aldeias, Asdote com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até ao rio do Egito, e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas Samir, Jati e Socó, e Damar, e Kiriate, Saná, que é Debim, e Anabe, Estemó, e Anim, e Gozen, e Abom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, e Dumar, e Equizá, e Janim, e Bet-Tapuá, Afeca, e Unta, e Kiriate Erba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e suas aldeias, Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Joquedeão, e Zanoa, Caim, Gibeá e Tina, 10 cidades e suas aldeias, Alu, Bet-Zur, e Gedor, e Marate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriate Baal, que é Kiriate Jearim, e Rabá, 2 cidades e suas aldeias, no deserto Bet-Arabá, Midian e Secacá, e Nibizã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puseram, porém, os filhos de Judá a expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os seus filhos de Judá, em Jerusalém até os dias de hoje. Glória a Deus.